Oiê, Estúdio Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje estou com uma convidada aqui muito especial e que realmente faz jus ao nome que ela usa no seu Instagram, que se chama Alma Afetiva. Então hoje a gente vai conversar com a Cacá para os íntimos, né, para mim, que já estou me sentindo íntima aqui dela. Mas se você não se sente íntimo ainda, eu vou te apresentar ela como a gente encontra no Instagram, Catarine Santana. Ela é fotógrafa há 12 anos e pioneira em casamentos LGBTQ+. Tem que falar devagar para eu não comer nenhuma letra, porque eu sou uma pessoa enrolada para isso. Então, ela trabalha com esse tipo de casamento, com esse estilo de casamento, para esse segmento, para essa galera, que ela vai explicar aqui por que também ela escolheu segmentar. Acredito que ela faça outros também, mas deve ter preferências. Acho que é isso, né? Ela é especialista em contar histórias de amor, com sensibilidade, respeito e autenticidade. Acredita na fotografia como ferramenta para eternizar momentos e criar experiências seguras e acolhedoras para casais LGBTQ+. Atua entre Rio e São Paulo. É referência no segmento. Ela é palestrante. Depois eu vou pedir para ela contar para a gente aqui quais são os congressos que ela vai estar passeando aqui pelo Brasil esse ano, para você poder aproveitar, curtir, conhecer um pouquinho da palestra dela e também, se quiser tietar, né, chegar pertinho para tirar uma foto. E já teve seu trabalho reconhecido por grandes revistas de fotografia. A Cacá foi indicada por uma amiga muito querida, que é a Fernanda, do Infoco. E ela também é muito querida, já fiquei fã aqui só nesse bate-papo que a gente teve nos bastidores, que foi pouquinho tempo. Então, Cacá, obrigada por aceitar o convite. Uma honra te receber aqui. Estou muito curiosa. Já sei que seu trabalho é lindo, porque eu já vi no Instagram. E estou muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por estar falando. Obrigada, Fê, por ter me indicado, feito essa ponte aqui pra gente, essa amizade sincera. E é maravilhoso estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre casamento LGBT. Querendo ou não, ainda não tem muita visibilidade no mercado de casamento, mas aos pouquinhos a gente vai mudando, a gente vai melhorando, vai fazendo com que todo mundo possa se enxergar e se sentir representado. Verdade. A Fernanda me apresentou para você ano passado. E aí, ano passado, ela já tinha falado do teu trabalho. Você estava na feira de um congresso e estava representando uma marca de inteligência artificial para edição de imagem. Isso, era isso mesmo. Aí ela falou, a gente conversou ali rapidinho, né? Porque feira tem sempre muita gente, sim, uma confusão. Você estava trabalhando também, né? A gente não podia te atrapalhar. E aí ela mostrou seu Instagram. Eu falei, gente, que lindo. Ela falou, Ana, o trabalho dela é incrível. Eu fiquei acompanhando. E aí coloquei na minha listinha aqui de wishlist para chamar. E dei sorte que você é uma pessoa muito legal também. Então, uniu o útil ao agradável, né? Como é que você chegou na fotografia, assim? O que te trouxe para esse caminho? Eu tô na fotografia há 12 anos, né? Eu tô com 31 e eu comecei a trabalhar com fotografia mesmo aos 19. Começou novinha. Novíssima. Eu falo que adolescente tem peito de aço, né? A gente é cheio de coragem. Porque eu já gostava de fotografia, só que eu fazia faculdade de Direito e desde criança eu falava que ia fazer Direito. Com 7 anos eu falava, vou fazer Direito a vida inteira. Cheguei na faculdade, me apaixonei pelo estudo, mas eu vi aquela galera achada, eu falei, será que eu quero essa formalidade pra minha vida? E eu fiquei, Aí tava muito nessa dúvida e, sem querer, há muito tempo atrás, rolava essas festinhas matinês de adolescente. E aí um amigo tava numa dessas festas e a equipe de fotografia furou, teve um imprevisto, não foi? Ele me ligou, Catarine, tá fazendo o quê? Tô em casa, vem aqui, o fotógrafo furou, traz a câmera, vem fazer umas fotos. Eu fui, adorei. E aí passei a ser chamada para outras festinhas. Festa de adolescente, era adolescente contratando adolescente. E aí vamos e tal, e fui fazendo. E adorei, botei na cabeça, vou abrir um escritório. 19 anos, aí virei pra minha mãe, pros meus pais, falei, vou largar a faculdade de Direito. E eu não sei se eu falei com tanta convicção, ou sei lá, eles falaram, deixa ela quebrar a cara, que ela tá
Vai lá. E eu fui, abri um escritório, comecei, acabei fazendo o meu primeiro casamento, nunca nem tinha ido num casamento. Primeira vez que eu fui fotografar foi o primeiro casamento que eu fui na Gente, vida. tu é corajosa. Eu falo adolescente, porque hoje em dia eu falo, gente, será que hoje em dia eu teria essa coragem? Não teria, mas adolescente tem. Falo, que bom que adolescente é meio sem noção, assim, que adolescente faz as coisas. E aí eu fui, e aí fiz o primeiro casamento, me apaixonei pelo mercado de casamento, tava com escritório, meu primeiro escritório foi lá em São João de Meriti, sou de São João de Meriti, na Baixada, e aí meu primeiro escritório foi lá, abri, comecei a fazer casamento, meu primeiro casamento eu cobrei 250, com 3 fotógrafos. Meu Deus do céu, vocês trabalharam. 3 fotógrafos. Vocês pagaram pra Paguei trabalhar. pra trabalhar. Mas foi maravilhoso, aprendi muito, assim. E aí, os primeiros casamentos, comecei assim. Comecei muito lá embaixo. Tanto que eu falo, hoje em dia, eu tento puxar o máximo de gente possível. Tem amigos que falam, quero começar a trabalhar com casamento, como cerimonialista, como celebrante, como fotógrafo. Eu falo, gente, vem, deixa eu puxar vocês, porque eu não tive quem me puxasse. Muito legal. Então, eu tive que caminhar muito, assim. E eu comecei realmente fazendo casamento em comunidade. Fiz muito casamento no Chapadão, fiz muito casamento em Belfort Roxo. Eu falo, é muito bom, porque eu rodei muito. E hoje eu falo, nossa, eu fiz esses casamentos com grandes estruturas que eu fotografo hoje. Eu falo, nossa, que bom. Porque é fácil. Porque se eu conseguir tirar leite de pedra quando não tinha estrutura nenhuma, assim, sabe? Não tinha cerimonialista. Cerimônia atrasou 4 horas pra começar. Não tinha luz, a parede no reboco. E, tipo, deu certo. Agora é fácil, sabe? Agora é fácil ir. E aí eu comecei nisso, metendo as caras, fazendo e vindo, assim, de grãozinho em grãozinho, de degrau em degrau, pra poder chegar onde eu tô. Muito legal. Você trabalha hoje Rio e São Paulo, né? Na verdade, eu faço o Brasil inteiro. Mas aí eu tenho, vamos botar assim, sede. Eu tenho sede Rio e São Paulo. Eu faço principalmente Rio e São Paulo. Eu tô sempre lá e cá, assim. Eu falo, vou ali. Se ir pra São Paulo já é ir ali do lado, sabe? Pego o avião, faço casamento, volto, durmo em casa já. Falo, não, já quero dormir na minha cama. Vou e volto. Aí tô sempre por lá. Mas por que você acha que tem mais casamento do seu segmento nessas 2 cidades? Tem, querendo ou não, é até um choque, né? Essa semana passada, eu fiz um ensaio de 2 senhores já, o Rian e o Rogério, e eles vieram de Belém, são de Belém do Pará, vieram pro Rio. E aí, no final do ensaio, eles contaram, assim, muito emocionados até, que foi a primeira vez que eles se sentiram à vontade para trocar esse carinho na rua e tudo mais. E que eles são doidos para mudar pro Rio por conta dessa liberdade. Infelizmente, assim, saindo desse eixo Rio-São Paulo, a galera... E quando eu falo Rio-São Paulo, eu falo centro, tá? Capital. Porque até se você for para interior do Rio, ainda é difícil. E aí a galera ainda tem muito essa trava de conseguir trocar esse afeto, essa liberdade. A mentalidade ainda é conservadora, assim, nessa questão de liberdade de trocas de afeto. Então acaba que no Rio e em São Paulo, acho que por serem cidades que eu acho que tem muitas pessoas, eu acho que é muito mais pela quantidade de pessoas que tem, a galera tem mais liberdade para ser sem se preocupar com o outro. Entendi. Então acaba que nesse eixo Rio-São Paulo o trabalho desenvolve melhor, sabe? Mais por ter mais pessoas que se permitem realmente viver o casamento, essa experiência. Legal. Casal. Por que você é pioneira na fotografia de casamento LGBTQ+, no Brasil, né? Sim. Como que foi esse começo? Então, o Alma, ele surgiu... Eu tinha uma antiga empresa de fotografia que fazia casamentos tradicionais como um todo. Em 2017, eu fiz o casamento, conheci a Dani e a Fânia, que foram 2 noivas minhas, e elas se tornaram muito amigas. Ao longo dos preparativos, assim, elas contrataram com 1 ano e meio, 2 anos de antecedência, e se tornaram muito amigos, muito naturalmente. Eu entrei no grupo de amizade delas, assim, tanto que eu tenho amizades até hoje com a galera que foi padrinho do casamento, são meus melhores amigos até. E aí, como acabou que eu me tornei muito presente no casamento dela, elas chamavam pra gente, me ajuda a ir lá na estilista, me ajuda a ir no salão e tudo mais. E participando do processo de casamento delas, eu vi que era muito difícil encontrar fornecedores que soubessem trabalhar, sabe? Que simplesmente vissem um casamento LGBT, o casamento entre 2 mulheres no caso, como uma possibilidade. A maioria simplesmente não via. Tanto que eu tenho noivas que elas falaram, noivas que
depois, né, casaram depois, falaram que foram pedir orçamento e a resposta do fornecedor, olha, vamos ser o casamento, somos 2 noivas e queríamos fazer o vestido, era algo assim. E a resposta foi, caramba, é um casamento duplo, sabe? A galera associa um casamento duplo primeiramente do que um casamento entre 2 mulheres. Aham. E aí, vendo essa dificuldade, eu vi que era necessário ter, sabe? Além de ser um atravessamento que me passa, porque eu sou uma mulher bi, sou casada com uma mulher, tudo mais. E aí, esse atravessamento me doeu. Eu senti ali, falei, cara, quando chegar na minha hora também vai doer, sabe? Não quero passar por isso que elas estão passando, não quero que outras pessoas passem por isso que elas estão passando. E aí, em 2017, eu criei o Alma Afetiva, e ele era um projeto paralelo dessa minha antiga empresa, porque já tinha empresa, já tinha os compromissos e tudo mais. Só que é um projeto que foi crescendo, e eu acho que eu fui me doando muito pra ele. Então, ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, quando chegou em 2021, já não dava mais, eu falo, meu coração pro Alma falou mais forte. Então, eu saí dessa antiga sociedade que eu tinha e fui focar totalmente no Alma, assim. E aí, quando eu falei, cara, vou focar no Alma e vou pesquisar mesmo no mercado. Eu sou formada em marketing e eu vou pesquisar o mercado que existe para o público LGBT no mercado de casamento. E não existia nada. Eu tô falando de 2021, pouquíssimo tempo. Não existia nenhuma empresa de nada. Felizmente, tempos depois surgiram empresas de cerimonial, focada em casamento e tudo mais, casamento LGBT. Mas não tinha nenhum fornecedor que tivesse se especializado em casamento LGBT. E eu falei, cara, alguém tem que dar esse pontapé. Uhum. E se ninguém vai fazer, eu vou fazer para fazer pelos meus, por mim, pelos nossos, para que a gente possa se enxergar mesmo, assim. Infelizmente, blogs de casamento, a gente não vê essa representatividade. E até hoje, blogs Verdade. grandes, assim. E eu falo porque eu procurei muitos blogs até para ser fornecedora deles e a galera realmente não aceita. Então, falei, cara, vou fazer o nosso pra gente se ver, pra gente poder criar esse imaginário popular. Porque até como marketing, né, as pessoas compram o que elas se enxergam. Uhum. E se muitos casais nem sequer enxergam isso como uma possibilidade de casar, porque nunca viu ninguém casando, ninguém que se aparentasse como eles, que amassem como eles casando, a pessoa pensa que não é possível. Então eu falei, cara, vou fazer. E felizmente muitos outros casais compraram a ideia porque passaram a se ver. E foi meio assim que começou, sabe? Muito Foi legal. realmente dessa, infelizmente, da necessidade. Legal. Então, além da empresa, você também tem um blog sobre isso. Não, o blog, eu tenho no meu site, o blog no site, site. mas eu procurei blogs de casamento, que na época não tinha, hoje em dia, felizmente, tem alguns de casamento LGBT e tal, mas os grandes blogs de noivas que tem, né, tem muitos nomes grandes, que antigamente eram as revistas que a gente comprava. Aham. Não tem, infelizmente, não tem essa representatividade, nem sequer tem essa abertura para ter essa representatividade. E, infelizmente, essa representatividade, ela corta muitas coisas. Então, nesses blogs, você não vai ver um casal LGBT, você não vai ver um casal gordo, você não vai ver um casal preto, você não vai ver um casal trans, um casal PCD. Então, infelizmente, o mercado ele é ainda muito tradicional e conservador. Mas aí, aos Preconceituoso. pouquinhos... Preconceituoso, essa é a palavra mesmo. Muito preconceituoso. E aí, a gente vai tentando mudar e criar pra gente. Se a galera que tá lá não vai fazer, então que a gente faça pros nossos. Muito legal. Quais foram os desafios que você encontrou aí nessa trajetória? Olha... Quando você realmente definiu, assim, não, eu quero trabalhar só com alma afetiva e é esse meu posicionamento. Hoje em dia, esse preconceito ele é muito mais velado, né? Tem esses blogs, então, por exemplo, procurar blogs para fazer divulgação e tudo mais. A gente não vai encontrar. E tem coisas muito veladas, que não, o mercado de casamento como um todo, ele acontece muitos eventos, muitas festas, muito tudo. Encontro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu percebo que realmente esses eventos assim, eu não sou chamada. E eu falo, nossa, eu tenho um nomezinho, não sou grandona, mas um nomezinho pequenininho ali eu tenho. E eu percebo que não chega. E eu fico, cara, ao mesmo tempo eu falo, eu também quero estar com essas pessoas, quero estar com esses fornecedores que têm uma mente tão fechada, uma mente que vai tão contra o que eu acredito.
Então, tem esses preconceitos, esses atravessamentos, mas eu falo, eles são tão velados, e eu acho que eu foquei tanto nos meus casais, foquei tanto no amor deles, foquei tanto em fazer eles se sentirem representados, que eu meio que essa galera ruim, eu meio que deixei de lado, e aí, paciência, a galera ruim, eu nem olho pra cara deles, sabe? Eu pego e foco, vou focar em fazer parcerias com a galera que é da inclusão, a galera que tá aí que é LGBT, ou que é um aliado, e que tá aí na luta, que compra a ideia, que divulga, e que não vê só até pela questão de Pink Money, né? Não sei se você conhece Pink Money, já ouviu esse Não, termo? o que é isso? Significa? Eu ia perguntar. Pink Money é o termo que a galera usa pra quando se quer fazer dinheiro com a galera LGBT pelo dinheiro. Então, por exemplo, tem muitos fornecedores de casamento, muitos fotógrafos, que fazem casamento LGBT, o casal vai chegar lá, oi, você faz casamento LGBT? Faço, mas não posto. Ué, Então, tipo assim, quero o seu dinheiro, mas não quero mostrar que eu estou atrelado a você. Isso é muito comum. Ela chama de pink money. É a forma de tentar ganhar dinheiro até por conta disso. A galera LGBT, querendo ou não, no mercado, vou botar assim, da fotografia, é muito carente de representatividade. Então, quando a gente vê algo, a gente quer ter, quer comprar, quer investir, sabe? É natural nosso me vir representado em alguma coisa. E aí tem essa galera que faz isso simplesmente pelo dinheiro, pelo interesse, ou pelo interesse financeiro, ou pelo interesse midiático, querendo ou não, acaba se tendo. E não é um aliado, é uma pessoa que, vou trabalhar ali, vou fotografar, vou ganhar dinheiro, mas o casal foi embora, eu vou falar mal, eu vou ser antiética, eu vou ridicularizar, eu vou ofender. E aí, infelizmente, ainda acontece. E aí, né, a galera meio antiética fala, gente, faz o seu, não quer fazer? Tá tudo bem não fazer. Seja fiel aos seus princípios, sabe? É muito mais íntegro você falar, não faço porque a minha religião não permite, do que você fazer e você ser antiético, ou você fazer de mau jeito, ou você fazer de forma ruim. Infelizmente, acontece muito, assim, tem muitos casais que até falam que o maior medo ao ser fotografado, sendo um casal LGBT, é ser colocado nesse papel de gênero, sabe? Querendo ou não, quando a gente vê ensaios de fotografia, esses locais do homem e da mulher, eles são muito bem definidos. É sempre o homem protetor, que cuida, que abraça, e a mulher sempre frágil, que tá sempre dando abraço, que tá sempre sendo cuidada. E aí, quando pega um casal LGBT, tem fotógrafos que não vão saber como dirigir, em que papel colocar cada um. E esse é o problema. A galera acaba achando que tem que colocar alguém para fazer determinado papel. E não, é só um casal. Então, eles são 2 homens, são 2 mulheres, ou são pessoas não binárias. Então, esse papel de gênero acaba não batendo. E aí, para você querer fazer um casamento LGBT, um ensaio LGBT, no mínimo, eu acho que é o pesquisar, o estudar, o lidar com pessoas. Porque aqui, cara, se você não tem nenhum... Que mundo que você vive que você não convive com nenhuma pessoa LGBT? Você não tem um parente, sabe? Eu não vou nem falar se você não tem um amigo, porque é ok, amigo você escolhe. Mas se não tem um parente, e aí você vai colocar as pessoas numa caixinha estereotipada, sabe? Então, ter um mínimo de interesse, assim, de consumir livros, consumir séries, consumir filmes, para poder enxergar as pessoas como pessoas, sabe? Sem aquele estereótipo de que, todo homem gay é assim, se comporta assim, não sei o quê, não sei o quê. Toda mulher sapatão é assim, se comporta assim. E não, são pessoas com as suas complexidades, com o seu jeito de ser diferentes, suas personalidades diferentes. E a gente, como fotógrafo, quando a gente fotografa qualquer pessoa, independente se é uma pessoa LGBT, se é uma pessoa hétero, cabe a gente enxergar a pessoa, sabe? Para além da caixinha. Você tem filhos? Não tenho, não tenho. Eu tenho umas amigas que... eu tenho muitos amigos que são LGBT. E tem uma amiga que ela foi minha madrinha de casamento. E aí, olha só que louco, assim, quando eu convidei ela para ser minha madrinha de casamento, a gente trabalhava junta. Antes de eu migrar para fotografia. A gente trabalhava numa empresa, tem mais de 10 anos isso.
Trabalhava numa empresa de mineração muito machista. E nada a ver de sair de mineração para fotografia. Muito louco, né? Eu sou formada em TI, né? De tecnologia. Maravilhosa. E aí, eu trabalhava no Rio, ela trabalhava em São Paulo. A gente ia muito para BH para fazer uns trabalhos lá. Ou eu ia para São Paulo, ou ela vinha para o Rio e tal. Ela é muito minha amiga mesmo. Aí, quando eu convidei ela para ser minha madrinha, ela ficou meio tensa, assim. E aí não falou nada. E aí falou que ia pensar. Eu falei, não, tudo bem, porque às vezes a pessoa tem alguma questão com religião e tal, e eu super respeito. Não era uma obrigação. Eu queria muito que ela fosse, mas não era uma obrigação. Se ela não quisesse, eu ia entender, não ia ficar chateada. Aí a gente marcou para ir para BH para trabalho, e aí lá ela falou assim, Ana, vamos sair para jantar, queria conversar com você sobre a história da madrinha. Eu falei, cara, aí eu falei para ela, amiga, desencana, já entendi que você não quer de boaça, assim, Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não vou ficar chateada, mas você vai, né? Aí ela, não, eu vou e tal, não sei o quê. Aí quando a gente foi jantar, ela virou e falou assim, não, eu tenho que te contar uma coisa aqui. O Carlos, na verdade, é Karen. Aí eu, oi? Aí ela falou que ela namorava uma menina, mas que ela tinha medo de contar no trabalho por conta do preconceito. E que ela já tinha visto em São Paulo, que era a unidade que ela ficava, pessoas não serem promovidas por causa disso, e sofrerem vários tipos de preconceito. Aí eu falei, poxa, mas o fulano lá, que era o chefe dela, falei, ele parece ser tão legal. Aí ela falou assim, então, até, né, você mexer com os valores dele, né? Então, ela falou, eu acho que ele não aceitaria bem. Aí eu falei, bom, se você acha que você trabalha mais próximo dele, né, eu não tenho como dizer, super entendo. Acabou que ela aceitou ser minha madrinha, porque ela falou, eu fiquei com medo de você ter preconceito. Aí eu falei, não, eu fico preocupada de você não se sentir confortável lá, né? Porque é um ambiente religioso que você pode não concordar. Então, mas por mim, não. Por mim, continua o convite. Aí ela foi minha madrinha. Ela não deixou a Karen ir. Na época, eu fiquei arrasada. A Karen veio para o Rio, mas ela não deixou a Karen ir no casamento, porque ela achou que as pessoas do trabalho iam perceber. Aí eu falei, pô, tem certeza? Tenho certeza. Eu falei, então tá bom. Ela não deixou ir. E aí, hoje em dia elas estão casadas, elas têm um filho. E a Karen, ela é professora e ela escreveu um livro, por isso que eu perguntei se tinha filho. Que legal. Ela escreveu um livro onde é um livro infantil, onde ela conta, aí tem uma criança e ela vai contando a historinha para explicar para o filho o que são os casamentos homoafetivos, assim, é a coisa mais fofa. Aí, Vou procurar. Eu tenho alguns em casa ainda, porque teve uma época que ela vendia para cá e aí eu que entregava para ela. Porque elas são de São Paulo e agora elas estão morando fora do Brasil, mas você vê como é que essas coisas acontecem direto com a gente, né? E o que mais tem desde sempre, assim, que eu vejo amigos meus próximos sofrendo com essas questões, assim, ou por trabalho, ou por preconceito de família também, né? Infelizmente, assim, é um choque que eu percebi quando eu passei a fazer até casamentos LGBTs. Ainda é muito raro a família tá no casamento, sabe? Tanto que quando eu faço o casamento, eu tenho um formulário para os casais responderem, para eu me inteirar, né, sobre as pessoas que entendem a se emocionar e tudo mais. E aí, no meu formulário, eu até pergunto, sua família vai estar presente? E quem são as pessoas que você considera família? Porque quando se é LGBT, tem esse atravessamento de que a nossa família é muito mais, infelizmente, na maioria das vezes, é quem a gente escolhe, porque é quem a gente apoiou, quem abraçou a gente, do que a família. Então, até enquanto fotógrafo, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que a estrutura familiar muitas das vezes é outra, sabe? Num casamento é raro, é raríssimo pais estarem presentes. Mãe, às vezes, até estão, mas pais é muito difícil, sabe? Então, ter essa sensibilidade, muitas das vezes, até na hora das fotos, de procurar conversar antes, saber quem são as pessoas que estão lá, para até se não gerar um gatilho para a pessoa que já tá ali super abalada, porque a família dela escolheu não ir, tipo, do seu casamento,
sua família escolheu não ir e não estar no seu casamento, e você lá distraído, chama o pai da noiva, a mãe da noiva, não sei o que, não sei o que, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado, assim, enquanto fotógrafos, tanto para essa questão de casamento, como para essa questão de ensaio. Não raro, ensaio é a primeira vez que o casal tá trocando afeto público na rua. Então, até quando eu faço ensaio assim, eu até falei nos bastidores, a maioria dos meus ensaios são no nascer do sol. E é no nascer do sol porque a rua tá vazia. Segurança, é para o casal se sentir, tanto para a gente não sofrer nenhuma retaliação, mesmo estando numa cidade grande, uma cidade turística e tudo mais, e também para que o casal se sinta mais à vontade para poder trocar afeto ali, porque não vai ter ninguém passando ao redor e tal. Felizmente, eu acho que infelizmente, eu sofri uma vez só com o casal, de ouvir algum comentário, mas na maioria das vezes as pessoas são muito receptivas. As pessoas passam, isso é felicidade, sabe? Ai, Que que casamento, parabéns, vai casar, vai ser linda. A galera, felizmente, pelo menos Rio e São Paulo, a galera tem sido bem acolhida, assim, bem legal. Só que ainda assim, pro casal é algo que tá tirando ele da zona de conforto, sabe? É diferente de adolescente. A gente, quando cresce, né, adolescente, e cresce num relacionamento hétero, pra gente é natural ser adolescente, namorar na praça, ficar ali, andar de mão dada e tudo mais. E pra um casal LGBT não é. Então, ter esse momento do ensaio, de sentir até o clima do casal, sentir até onde dá para ir com o casal, porque dá para levar aqui, dá para fazer fotos bem abraçadinhos, porque o casal tá super se curtindo. Ou não, o casal tá se abraçando, mas eles estão super tensos ali, com medo. Então, então vamos jogar o ensaio para um outro caminho, vamos colocar eles para caminharem, para eles andarem, para eles gastarem energia, para soltar o corpo, para que o corpo deles não fique tenso. Que a gente fotografando, a gente sabe, a gente consegue perceber essa leitura corporal, quando o ombro tá travado, a mão tá travada. Então, conseguir levar um casal, perceber aqui o caminho do conforto para eles, o limite e tal. Vamos para lá, e aqui tá cheio, ali tá mais vazio, vamos fazer foto ali, porque aí eles vão se sentir mais à vontade para sentar, para abraçar, para trocar um carinho. Então, ter esse jogo de cintura acaba sendo crucial para quando a gente está fotografando. E para todos, tanto casal hétero como casal LGBT. Mas o casal LGBT tem esse atravessamento do medo, sabe? Muito legal. Lá em São Paulo tem um restaurante, é um restaurante, né? Tipo uma lanchonete chamado Castro Burger. E o dono, ele só contrata público LGBT. E aí ele é amigo dos meus primos que moram lá em São Paulo, então a gente vai muito lá. Aí teve um dia que a gente foi lá para comer um hambúrguer e era um dia de... como é que é o nome? Karaokê. E eu morro de vergonha, né? Queria ser a pessoa que tem coragem pra karaokê, eu também me travo inteira. Eu falo, não consigo. Eu morro de vergonha. Aí eles não me contaram, só quando a gente chegou lá. Aí eu fiquei muito tensa, né? Falei, ai meu Deus do céu, hoje é karaokê. E aí eles contratam uma drag. Um cara enorme. Ele tem um maior vozeirão, assim, canta muito, né? Mas ele é enorme, né? E aí, eu morrendo de vergonha, a gente ficou numa mesa bem na frente, assim, eu falei, gente, ninguém merece, porque ele vai vir falar com a gente aqui. Vai vir, vai puxar pra cantar, vai dar o microfone. Exatamente. Aí, olha só que curioso, ele falou com todas as mesas, falei, pelo menos, né, foi democrático, ele falou com todo mundo. Ele falou com todas as mesas, aí quando chegou na nossa mesa, ele bugou, ele falou assim, como assim? É uma mesa hétero? Eu não tô acreditando. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês erraram o restaurante, né? Aí os meus primos falaram, não, é porque a gente é amigo do dono e tal, não sei o quê. Aí ele, tá. Aí perguntou pros meus primos lá quanto tempo eles eram casados, aí eles falaram. Aí perguntaram pra mim, só que eu já tô muitos anos com meu marido, né? Aí quando eu falei, ele virou e falou assim, entendi. A relação de vocês já é aberta, né? Aí eu falei, não que eu saiba. Mas eu achei engraçado ele assustado porque tinha uma família hétero ali no meio, entendeu? E depois ele ficou emocionado porque na outra mesa tinham duas meninas, namoradas jovens, muito novinhas, assim, 18 anos, e a família tava junto, a mãe tava junto. Aí a drag chorou, falou, poxa, eu queria ter tido isso
com os meus pais, porque eles nunca me aceitaram. E aí falou pra ela que ela era muito sortuda de ter, e realmente, né? Sim. Acho que as pessoas estão evoluindo. As né? pessoas estão evoluindo. Eu falo, nossa, tem sentido assim, uma melhora. Eu tenho amigos de muito meio idade diferente. Eu tenho um casal de amigos de irmão de santo que eles estão casados há mais de 30 anos. Tem seus 60 e tudo mais. E é muito interessante conversar com todas essas idades, sabe? Perceber os atravessamentos e, felizmente, perceber essa evolução na família, assim. Eles, como tendo seus 60 anos, têm seu atravessamento de quem passou por toda essa luta. Então, eles falam que são doidos para usar aliança, eles não usam aliança de casamento, falam da questão de trabalho, de não terem sido promovido e tudo mais. E aí tem esses atravessamentos familiares da mãe, ainda assim, a mãe de um deles está viva e ainda assim implica. 20 mil anos de casado, ela implica. E aí, ao mesmo tempo, eu perceber essa evolução que tem melhorado. Eu acho que a coisa mais linda do mundo, eu fico quando eu vejo adolescente de colégio, assim, 15 anos, de mão dada da rua. Porque eu falo, gente, eu tenho 30 anos. A minha geração não viveu isso, sabe? Meus amigos de colégio que se assumiram na época do colégio não viveram isso. Se assumiu aqui, ó, na boca miúda e tal. Então, ver adolescentes conseguindo viver, porque é tão natural para adolescente viver essa partezinha de namoro, de flerte, de namorinho de adolescência. E aí ver galera novinha, LGBT, vivendo, falar, ai, aí vai gastar um dinheiro a menos com terapia, ai, que bom! Uma terapia a menos para pagar quando crescer. Ai, maravilhoso. Então, estamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando, sabe? É muito feliz de ver essa abertura. É bom, assim. E você comentou uma coisa que eu acho muito legal, a religião de matriz africana é a única que eu vejo que não tem preconceito, né? Quer dizer, não sei o budismo, não sei se os kardecistas, mas em geral a católica, né? Eu sou católica, a católica e a evangélica são muito preconceituosas em relação a isso, a ponto de excluir a pessoa, né? Isso, sei lá, podia ser repensado. Eu sei que o Papa deu uma melhorada, mas ainda falta muito. Ainda falta muito. Eu vim de igreja católica. Eu fui coordenadora de grupo jovem de igreja católica durante muitos anos, assim. E aí, é até meio triste, né? Eu vim de igreja católica, passei anos, e hoje eu sou de Umbanda. E na minha época de igreja católica, eu lembro de ter amigos gays. Inclusive, eu tinha um casal de amigos, eles não estão mais juntos, mas que um deles cantava e o outro era ministro. E era tranquilamente, todo mundo sabia, todo mundo conhecia, era um ambiente seguro para eles. Ah, mas isso é raro. E eu fico vendo isso, vamos botar assim, 15 anos atrás, era super tranquilo. Eu falo, gente, hoje em dia, uma onda de conservadorismo, falo, ih, o que houve aqui? Não, mas depende do padre, né, da igreja. Depende do padre, que não era de uma igreja franciscana, então era mais tranquilo, assim. E, querendo ou não, felizmente, essa parte de Umbanda, Candomblé, que são as religiões que eu tenho mais contato, acaba sendo um local muito mais acolhedor. E eu falo, acho que é acolhedor também, porque eu acho que já sofre tantos outros preconceitos. É verdade. E acaba sendo, acho que, realmente um lugar de conforto ali, de acolhimento, da pessoa se sentir bem sendo quem ela é. Então, felizmente, porque todo mundo tem esse lado espiritual e é bom ter algum local que você vai encontrar esse conforto, esse acolhimento, sabe? Muito legal. Você fala muito sobre proporcionar essa experiência segura, né? E a acolhedora, inclusive, contou por que você escolhe esse horário. Como que você constrói essa atmosfera de acolhimento no seu atendimento, desde o primeiro contato até o dia do ensaio ou do casamento? Uma coisa que é muito legal a gente ter, querendo ou não, quando a gente trabalha com público LGBT, é a gente não supor. O mercado de casamento, quando uma noiva vem, vou falar, antes de eu trabalhar focado no alma afetiva, tá? Baseado naquela minha antiga empresa. Vinha uma noiva, automaticamente, quando a gente já perguntava qual é o nome do seu noivo. A gente já supunha. Não sei o quê, me fala o nome do seu noivo, ou então vai montar o contrato, nome da noiva, nome do noivo. E, incrivelmente e revoltantemente, isso existe nos cartórios. Tem cartórios aqui no Rio de Janeiro que ainda obrigam a assinar noivo e noivo. E é algo tão bobo, mas que acaba sendo de uma agressão tão grande.
E aí, algo que eu tenho, eu trabalho com formulários. Então, quando um casal quer me pedir o orçamento, se o casal não tem diretamente o meu WhatsApp, eles entram pela bio do meu site. Meu Instagram, clicou na bio, e aí lá eu tenho um formulário de perguntas que eu já coloco. E uma mudança simples que eu fiz no meu orçamento. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu amor? Se é homem, se é mulher, se é não binário, não importa. Qual é o nome do seu amor? É uma mudança tão simples. Porque muitos fotógrafos ficam, eu não vou falar gênero neutro, não quero saber de noivo e noiva, não gosto. A gente tem um vocabulário absurdo na língua portuguesa, né? Então a gente pode substituir pelo qual é o seu nome e qual é o nome do seu amor. E logo embaixo, a segunda pergunta é: quais são os seus pronomes? Quais os pronomes que vocês preferem que eu use, que eu chame? Porque aí tem pessoas que são pessoas cis e tem pessoas trans, tem pessoas não binárias. Então a gente dá essa liberdade da pessoa falar como ela prefere ser chamada, como ela prefere ser acolhida, é algo muito bobo, mas que é de uma diferença absurda da pessoa se sentir bem recebida. Então, eu acho que ter isso, 2 perguntas, qual o seu nome, o nome do seu amor e quais os pronomes que vocês preferem. Já muda muito. E aí, seguir toda essa linha no seu atendimento, sabe? Quando a pessoa já falou, meu nome é Catarine e o nome da minha noiva é Marina. Você já sabe que é Catarine e Marina. E aí você vai falar Catarine e Marina. E é algo bobo, e seguir isso em toda a sua proposta. Mesmo esquema. No meu formulário que eu tenho, que eu falei de casamento, ao invés de ter making off da noiva, making off do noivo, eu tenho making off noivo A, making off noivo B. E aí a pessoa vai colocar o endereço que um vai se arrumar, o endereço que o outro vai se arrumar. E aí são coisinhas assim, pequeninhas mudanças, que vai ter nesse acolhimento para que as pessoas se enxerguem, sabe? Se vejam. Até porque é isso, quando as pessoas compram de alguém, o mínimo que elas esperam é ser bem tratada, ser bem recebida. Então, ter essa abertura de tratar a pessoa como ela quer e respeitando o afeto dela, não é difícil, não é trabalhoso. A gente só precisa meio que virar a chavinha, porque é uma chavinha que, como fomos educados a isso, o mercado de casamento educou, de fotografia de casamento educou a gente a isso, no primeiro momento pode ser estranho mudar, mas é algo muito sutil, não é difícil. Muito legal. Eu já fiz casamento, mas fiz muito como segunda fotógrafa, né, e como freela também. Fiz poucos casamentos meus, assim, né, eu como primeira fotógrafa. E esse ano a gente foi para uma feira, eu fui com os amigos, eles são fotógrafos de casamento mesmo, eles fazem muito casamento. E aí a gente estava num stand de uma marca e eles têm um CRM, aí ele estava conversando justamente com o atendente sobre isso. Ele estava pedindo, a gente estava conversando e falando, aqui você podia melhorar isso, aqui você podia melhorar isso. Sim. Pô, isso aqui faz falta pra gente, né? A gente estava trocando ideias ali de coisas do sistema. E aí ele falou, sabe uma coisa que vocês podiam mudar no CRM? Poxa, toda vez que eu vou fazer o contrato, eu tenho que entrar lá e trocar manualmente. Por que vocês não colocam cliente 1, cliente 2? Não precisa ser noivo e noiva, porque ele falou, eu não tenho só clientes hétero, e aí toda vez eu tenho que lembrar de conferir, e aí, poxa, eu morro de medo de errar, né, de um dia esquecer e mandar desse jeito e gerar um constrangimento. Aí ele falou, inclusive dentro da plataforma, no cadastro do cliente também tá assim, e hoje em dia não funciona mais assim, podia colocar de uma forma mais abrangente. Aí o cara ficou todo sem graça, assim, né? Aí falou, pô, você tem razão, eu vou anotar, porque é uma coisa que... E é algo, eu parei de usar o CRM quanto disso, eu assinei pra usar, porque eu falei, automatizar contrato, que a gente precisa economizar o máximo de tempo possível pra poder ganhar tempo. Fui fazer, gente, não tinha opção de trocar, assim, nome do casal, não precisa, nome do casal, já resolveu. E é isso, a galera põe nessa caixa, e aí até pra gente tentar, os fotógrafos, tentaram botar e não conseguiram por conta disso. E aí, imagina, manda sem querer, o cliente vem, poxa, contratei vocês por conta do acolhimento, vou cancelar o contrato.
E o casal tá super no direito dele, sabe? Aham. Então, é algo assim, as empresas até que fornecem trabalho para fotógrafos precisam ter essa atenção e desvincular, eu acho que deixar o simples, sabe? Não precisa ser coisas mirabolantes, não, só trocar a palavra, é uma letra. É verdade. É uma letra. Enfim. Quais são as diferenças que você percebe entre fotografar os casais LGBT que mais e os heterossexuais? Tem o que eu falei, né? Tem nessa questão de casamento, essas estruturas familiares, acaba que tem esse atravessamento. E em ensaio acontece muito a questão do o tempo que o casal leva para se sentir à vontade. Então, quando eu chego no ensaio, geralmente eu marco aí uns 15, 20 minutos antes e chego e fico conversando com a pessoa ali, só para que ela possa abstrair do ambiente, sabe? Para que ela possa focar em mim, que aí geralmente eu chego, tô com a câmera na mão, só a câmera aqui abaixada, para ela se acostumar com a câmera e ir podendo se desconectando. Porque, por exemplo, uma história terrível. Eu fiz um ensaio de 2 meninos em Petrópolis. E aí, tentando fazer o ensaio, e o ensaio ele não saía. Tentava fazer, abracem, e era aquele abraço tenso. E eu falei, tá, não tá rolando. Fecha os olhos e tenta alinhar a respiração de vocês dois. Só fechem os olhos, abraçados, e respirem juntos. Quando eu pedia pra ele fechar os olhos, e aí que ele ficava mais nervoso ainda. Falei, cara, não tá rolando. E aí fui sentindo, ele, não consigo. Eu falei, não, tá tudo bem. Vamos seguir, não se preocupa não, a gente tá aqui para isso. Vamos no seu limite. Dá tranquilo pra gente andar de mão dada aqui? Não, tá super tranquilo, andar de mão dada aqui eu consigo. Tá, vamos andar. Tá, e se a gente fizer tal coisa, dá pra você? Não vou me sentir tão à vontade. Falei, não, tá tudo bem. E aí mudei o ritmo do ensaio, então foi um ensaio que a gente brincou mais com luz e sombra, com eles mais separados e tudo mais. Conseguimos fazer o ensaio fluiu. E aí, quando terminamos o ensaio, eles viraram, vamos beber? Vamos parar no barzinho pra beber? Vamos. Sentamos pra beber. E aí, o noivo veio falando, cara, muito obrigado por respeitar o meu limite, por ir até onde era confortável pra mim. Eu tenho muita dificuldade de trocar esse afeto, porque em 2018, com pouquíssimo tempo de diferença, eu tive 3 amigos que sofreram violência. Um dos meus amigos estava no ônibus voltando do trabalho e era uma pessoa, um homem gay mais afeminada, pintosa e tudo mais. Você olhava e sabia que era um homem gay. E ele foi agredido no ônibus. Passou pouco tempo depois, eu tive uma amiga sapatão que sofreu uma tentativa de estupro corretivo. Caraca. E aí, passando poucos meses depois, eu tive um amigo que estava num primeiro encontro, num restaurante, sentado com um outro homem e tudo mais no encontro, e um outro cliente deu uma cadeirada neles. E aí, desde então, eu não consigo me sentir seguro na rua, em trocar afeto. Então, obrigada por ter conseguido. E aí quando você fotografa um casal LGBT, você tem essa bagagem emocional para lidar. Então, o conseguir enxergar, quando a gente trabalha, querendo ou não, a maioria dos fotógrafos tem aquele kit de poses prontas. Eu sei que eu vou chegar no ensaio, vou fazer essa pose, essa pose, essa pose, essa pose, porque eu sei que dá um resultado legal e tal. Quando você fotografa casais héteros, costuma ser mais tranquilo. Eu não acho que ninguém tem que usar pose pronta com ninguém, mas acaba sendo mais tranquilo. Quando chega com um casal LGBT, esses kits de pose pronta pode não funcionar, porque a bagagem emocional é outra. Então, por exemplo, no dia do casamento foi outra vibe desse casal, porque ele estava num lugar fechado, com os amigos dele, lugar seguro. Nossa, foram outras fotos completamente diferentes do ensaio. E aí o ensaio a gente fez num local, a gente fez até em Petrópolis o ensaio deles, porque eles queriam fazer um ensaio temático, estava tendo uma feira oriental em Petrópolis, a gente seguiu essa linha. Mas eles estavam absurdamente tensos. Aí eu até pensando, nossa, se eu soubesse disso antes, eu ia falar pra gente ir para qualquer outro local que não tivesse ninguém. Mas tudo bem, a gente fez na temática que eles queriam, e aí acabou que o ensaio fluiu muito mais, seguindo o dia naturalmente. Então, vamos lá pra fila, pegar, comer um japa, comprar um japa, comer e fazer essas fotos assim,
sim, de vida acontecendo, do que muito mais aquelas fotos de troca de afeto. Então, quando a gente fotografa um casal LGBT, a gente precisa saber, quando a gente fotografa qualquer casal, mas principalmente casais LGBTs, a gente precisa ter o respeito de saber que as pessoas têm bagagem emocional por trás e saber respeitar o limite das pessoas, saber enxergar, ver o que o corpo do outro está falando. Por mais que a pessoa não fale, a gente consegue perceber quando o ombro está tenso, quando a mão está tensa, quando o corpo está aqui, mas o pé está apontando para fora, porque a pessoa quer sair, quer mudar. Então, ter esse olhar refinado para ler o corpo do outro, para saber o conforto do outro e conseguir ir até onde é uma experiência gostosa para eles. Porque senão se torna, nossa, eu fiz aquele ensaio, meu Deus, foi horrível, e a pessoa sai levando para terapia porque foi um caos. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Viu? Não é fácil, não. Que dicas que você daria para quem quer começar com mais respeito e sensibilidade? Eu vou ter que educar. Eu faço isso. Escutem que sua mãe educou a vocês, se terem aprendido na infância. Não, brincadeira. É algo... Não estudem sobre fotografia. O que eu falo, o maior problema dos fotógrafos é que os fotógrafos querem estudar somente sobre fotografia. E nós lidamos com pessoas o tempo inteiro. Então, ter esse processo de estudar sobre pessoas, de estudar sobre si, de fazer terapia mesmo para se conhecer, para poder saber os seus porquês, é algo muito crucial. Eu falo, fotógrafo que, não gosto. Tá, mas você não gosta por quê? Sabe? E levar para terapia para você entender o porquê você não gosta porque... Que é o que a galera fala muito, né? Ele é preconceituoso porque ele é gay enrustido. Isso é uma fala completamente problemática, porque aí acaba que você coloca a culpa de ser preconceituoso no gay, que não é assumido. E não, às vezes a pessoa não gosta porque ela é maluca. Uhum. Não gosta porque ela tem esses preconceitos e cabe realmente conhecer e refletir os seus porquês. E aí eu acho que conhecendo, refletindo, não gosto por conta disso, ou então não tenho preconceito e tal. Eu acho que cabe também sair da bolha do ter a pessoa LGBT somente como fonte de renda. Então, consumir artistas LGBTs, ouvir música, ir para show, ver série, sabe? Ver como as pessoas LGBTs se comportam no mundo, porque não é um bicho de 7 cabeças, não é... Tem esses atravessamentos de terem uma bagagem emocional, mas não é uma pessoa completamente diferente. Então, saber humanizar as pessoas, estudar para poder humanizar. E aí a gente vai saber humanizar estudando, a gente vai ler livros, a gente vai ver cursos, a gente vai ver essas pessoas na vida, sabe? Ver uma pessoa palestrando, ver uma pessoa vivendo. É simples, sabe? Eu tinha um professor que ele fazia a mentoria com ele, aí uma vez eu falei pra ele, eu não gosto de fotografar gestante. Não quero fotografar gestante. Aí ele riu e falou assim pra mim, você não gosta ou você não sabe? Aí eu fiquei pensando, falei, eu não sei, eu não sabia o que fazer com aquela barriga, não. Eu não sabia como fazer aquilo ficar bonito, entendeu? Então, eu acho que talvez possa ser isso. É óbvio que deve ter alguma parcela aí de preconceito, mas eu acho que deve ter uma galera que não sabe. Não sabe. E é isso. Eu falo, a galera que não sabe fotografar uma pessoa LGBT é porque ela não convive com pessoas LGBTs. Também que você convive, que nem você foi pro restaurante com seus amigos, você sabe como eles conversam, você conseguiria tranquilamente fotografar eles, porque você já sabe como eles são. Então, enxergar o outro é ter vida, é conviver. Por exemplo, para mim seria absurdamente difícil hoje em dia fotografar um casamento judaico, porque eu nunca vi, eu não tenho vivência nenhuma. Então, para eu chegar ali, eu ia precisar, no mínimo, conversar com alguém e falar, pelo amor de Deus, me fala o que eu posso fotografar, o que eu não posso, o que é importante, o que não é. E é realmente a conversa. Não tem como eu chegar num casamento judaico sem nunca ter visto nenhuma cerimônia judaica e ir no susto.
sabe? Nada ali vai ter significado pra mim, porque eu não sei o que é importante. Mas se eu parar meia hora antes, que se puder mais, mas no mínimo meia hora antes, pra poder só jogar papo fora ali e ver e me inteirar naquele mundo, se torna bem mais fácil. Sabe que eu já fotografei um casamento gay em São Paulo? 2 meninas, o casamento foi lindíssimo. E eu fui como segunda fotógrafa do meu amigo. E na época, eu não sabia que ele era gay. Ele não tinha tido coragem de falar ainda, porque, inclusive, ele ir para São Paulo foi algo que eu acho que foi libertador, assim, para ele, sabe? Porque acho que aqui ele não se sentia confortável. E ele não me contou na época, eu fiquei sabendo meses depois, assim. E eu falava, nossa, tão lindo, né? E ele só fazia assim, não comentava nada, sabe? Muito doido, né? Não é, e é um atravessamento, porque as pessoas têm medo realmente de sair do armário, de contar, porque elas têm medo de. Porque é aquilo, né? Quando você tá no armário, vamos botar assim, você escuta comentários e microagressões que eu, hoje, sendo uma pessoa assumidamente, eu não vou escutar, porque as pessoas não vão falar pra mim. Mas elas falam pra quem elas consideram uma delas. E aí tem gente que realmente tem medo de, ai meu Deus, vou perder o amor da minha família, vou perder o amor dos meus amigos. E cada um leva o seu tempo pra poder. Eu falo a terapia, eu falo, gente, eu sou muito fã da terapia. Assim, acho que todo mundo deveria fazer. Verdade. Pra gente poder descobrir os nossos porquês e se sentir à vontade com os nossos porquês, com a gente. E não só que essa questão de ser LGBT, mas tudo, sabe? Eu falo até pra muitos fotógrafos que. Ai, não sei o que eu vou vender, como é que eu vou vender, se eu tô vendendo bem. Falo, gente, vende pra você. Descobre o que você gosta e vai ter gente que vai se identificar e vai comprar. Falo, gente, tem gente que vende foto de pack de pé sujo. Pois é, tem gente tão louca, né? Tem mercado pra tudo. Tem como ganhar dinheiro de toda forma. É verdade. Então não precisa fingir ser, eu vou fazer foto, agora tá na moda flash direto, porque eu sei que é o que tá dando dinheiro. Se não é o que você gosta, você vai fazer por um tempo e você vai odiar e você vai querer parar de fazer casamento porque você não tá se vendo naquilo. Porque vai chegar uma hora que você, ai meu Deus, tem que... Chega sexta-feira, ai meu Deus, tem casamento pra fazer amanhã. Porque você perdeu o prazer naquilo. E aí, quando você faz algo que é onde você realmente se enxerga, eu falo, nossa, uma coisa que pra mim é incrível. Eu faço casamento e fico, nossa, eu queria tanto ser amiga desse casal. Porque eu acho as pessoas tão incríveis. E você conseguir encontrar, você só vai conseguir encontrar pessoas que você quer ser amiga, que você quer conviver, que você quer ver mais, quando você põe o seu jeito de ser no seu Instagram, mostra os seus valores, mostra o que você acredita, mostra as suas regras inegociáveis, e aí vão surgir pessoas que pensam como você e vão querer te contratar e você vai ser muito mais feliz fotografando. Verdade. Eu acho que trabalho, né, alguns locais aqui limitam mais a pessoa dela se sentir confortável com as coisas, porque realmente tem muitas brincadeiras que são desagradáveis. Eu entendo muito a minha amiga que não tinha coragem de falar no trabalho. Não era um ambiente bacana, assim, para você se sentir confortável para falar sobre isso, sabe? Extremamente machista. Todas as brincadeiras tinham uma conotação sexual, então eu acho que é uma questão de proteção dela, assim, não querer falar, né? Sim, até porque sendo meio machista, já era difícil ser mulher nesse meio. Então vocês com certeza já sofriam vários ataques meio disfarçado de brincadeira, e aí tendo um outro motivo, mais um motivo para atacar, é péssimo, sabe? Ontem mesmo a gente viu a Marina Silva, porque eu não reposto nada de política no meu perfil, mas porque eu não acho que seja o local ali para a gente ficar falando de política, né? Mas você vê, a Marina Silva foi atacada pelos caras, né? Eles não deixavam ela falar. E não é porque ela era contra a questão. Se fosse um homem ali, eu tenho certeza que eles teriam ouvido, né? E se aí o cara falou, então você... Aí o cara vira e fala que
quando ele escuta ela falar, que dá vontade de estrangular ela. Eu falei, gente, que isso? Tipo, ele tá falando com a ministra, né? Cadê o respeito? Ah, não, então ela tá se exaltando. Beleza, então se ela tá se exaltando, o cara também tava se exaltando. Então se tá errado se exaltar, os dois tinham que sair. Eles fizeram um escarcéu, ela teve que sair. Sim. Eu fiquei revoltada. Eu falei, pô, se fosse com um homem, eu duvido que a postura deles seria daquela maneira. Mas é muito difícil, né, querendo ser mulher. Puxando pro lado da política, a gente vê os ataques que a Dilma sofreu. E foram ataques que o Lula e o Bolsonaro não sofreram. Teve ataque. Eu lembro muito que teve aquele adesivo no carro, né, que o pessoal colocou, que aquilo era de uma violência, sabe? Qual que era o adesivo? Era um adesivo dela com as pernas abertas no coisa do carro. Era um adesivo horrível que foi feito na época. Ver isso, não. Que era uma conotação de estupro, sabe? E isso só ia acontecer porque era uma mulher. Se fosse um homem, como foi com Lula e Bolsonaro, que meios completamente partidários, foram violências que não aconteceram. A violência pode ter o xingamento, um ladrão aqui, ladrão ali, ladrão lá, mas esse ataque à integridade física é algo que acontece, infelizmente, com mulheres. E que eu falo, é totalmente normal não, né? Mas é totalmente compreensível o querer se respaldar e se proteger, sabe? O querer fazer um ensaio, um casal LGBT virar. Hoje em dia não, mas os meus primeiros ensaios, casal fazia o ensaio e pedir não posta, não divulga, porque essas fotos são pra gente, é pra nossa família. Pra nossa família, as duas, mas eu não quero que saia para os meus outros ambientes, porque eu posso sofrer retaliações, e acontece, infelizmente ainda acontece. É verdade. Eu lembro de um amigo no trabalho que ele, na época, olha só, vou denunciar a minha idade agora, na época do Orkut, né? Ele estava surgindo o Orkut e ele me aceitou como amiga lá. Eu entrei e ele tinha postado um álbum de fotos da passeata lá em São Paulo. E aí eu olhei as fotos e falei, pô, maneiro. E aí depois eu falei, cara, será que ele sabe que ele deixou o álbum aberto, né? Porque, tipo, pra mim tá de boa, mas não sei se ele vai aceitar o pessoal do trabalho, o que a galera vai falar, né? 20 anos atrás. Aí eu mandei mensagem pra ele, meu Deus, como assim? Aí eu falei, não, tô só te avisando porque tá aberto lá, né? De boaça, assim, mas... Aí ele, não, valeu por me avisar, eu esqueci, dei mole. Aí ele foi esconder o álbum, né? Porque ele não queria que a galera visse. É muito comum, por exemplo, esse casal de amigos que eu tenho, que ele tem seus 60 anos, de um dia que a gente conversando com um deles, ele contando que ele trabalhava, ele era professor, Não lembro, um deles é professor, outro não lembro. Mas ele contando que no trabalho os superiores dele falavam que não promoviam ele porque ele era gay, porque ele era assumidamente gay e tudo mais. E até a gente levar em conta, hoje em dia, estamos vivendo um mundo. Eles com seus 60, eles viveram ainda os anos 80, os anos 90, que era um preconceito absurdo, porque teve a epidemia de HIV. Deve ter pego também a ditadura. Então, tipo assim, era um preconceito entranhado, que é isso, ele falou que ouviu durante anos que ele só não foi promovido, que ele era maravilhoso, que ele entregava, que ele fazia mais do que todo mundo, mas que ele não ia ser promovido. Hoje em dia, a gente sabe que isso acontece, mas ninguém fala abertamente. Naquela época era tão absurdo que era falado, olha, você não vai ser promovido por conta disso. E com uma naturalidade cruel. Que é cruel. Em que momento? Até me perdi aqui. Peraí. Você palestra. Você ministra palestras sobre atendimento inclusivo, né? Sim. E esse ano você vai estar em congressos. Você vai falar sobre esse tema ou é outro tema? Vou falar sobre esse tema. Eu tenho 3 palestras para falar esse ano, para fazer nos próximos meses. Então vende teu jabá aí para saber onde que a galera vai te encontrar. 2 deles são voltados para fotógrafos, que é o Foto em Rio e o Infoco. E aí, esses 2 congressos eu vou estar falando sobre essa parte de fotografia, de ensaios LGBTs. Então, eu vou estar falando tanto sobre esse atendimento, como fazer, vou mostrar esse detalhe de como fazer essas mudanças simples, sabe? Simples no atendimento, mas que vai fazer com que o casal se sinta melhor recebido.
E tanto a questão de lugar seguro como direção, sabe? Muitos fotógrafos querem fazer, mas falam, cara, não sei dirigir. Então eu vou dar lá, dando esse suporte, passando esses bizus Isso é muito legal. para poder ajudar. E o terceiro é um congresso que ele é voltado para o mercado de casamento como um todo. Que aí eu já vou estar falando sobre mudança, como já vai ser uma palestra mais voltada para a área de marketing, porque vai ser como eu mudei esse mercado, minha antiga empresa, que era um mercado tradicional e tudo mais, e como eu migrei para uma nova empresa, bem característica, bem nichada, e é o curso que está sendo produzido pelo Brasil Noivas. Que legal. Me deu branco agora, elas são muito minhas amigas, por favor, Raiju, mil perdões, me deu muito branco do nome do curso delas, mas é o curso que a Brasil Noiva está produzindo. Vai acontecer até lá no Atlântico Sul, em agosto. É presencial? Presencial. E aí ele é bem voltado, é um congresso ótimo para poder fazer network, porque querendo ou não, como tem muitas pessoas, então é um curso que tem muita cerimonialista, muitos decoradores, então tem a galera toda de casamento em peso, então são Muito 3 legal. palestras. Não sabia que existia. Tem, esse curso é muito bom. Eu palestrei, foi esse ano, foi ano passado, 2024. Eu palestrei também. Falei até sobre essa construção de um novo futuro. E aí são vários fornecedores de diferentes nichos palestrando. Então é muito legal porque a gente consegue, todos voltados para o mercado de casamento, mas a gente consegue expandir, né? Acaba que a gente estuda só sobre fotografia, a gente fica na nossa bolha. Então ir para um curso que é voltado para o mercado como um todo é bem legal, porque a gente vê outros pontos de vista e aí tem palestra de atendimento, sobre marketing, sobre posicionamento. É muito, muito interessante. Esse Atlântico Sul é o hotel? Atlântico Sul é o hotel. É aqui no Rio? É no Rio, fica na Barra. Tá. Não, fica beleza. na Barra da Tijuca. Me deu branco do nome, mas só procurar o Instagram do Brasil Noiva Cerimonial, que tem lá o curso. Muito legal. Depois você me passa o link aí, deixa aqui na descrição do vídeo. Em que momento você percebeu que o seu trabalho ia além da fotografia e se transformava em ativismo, em forma de representatividade? Eu acho que quando eu comecei a conversar com os casais, eu acho que todo meu ensaio a gente sempre tira um momento para ter essa troca, seja no começo, seja no final. E aí quando os casais começaram a me contar que aquela era a primeira vez que eles estavam andando de mãos dadas em público, que eles estavam trocando quando uma noiva, nossa, é a primeira vez que ela me beijou em público, ai, muito obrigada. Eu percebi que a chave virou. Aí eu falei, cara, não é só sobre fotografia, sabe? Não é só sobre ter umas fotos bonitas. Eu falo, cara, a foto é o menos importante daquele dia ali. E é até chocante, né? Falar como fotógrafo, a foto pouco importa. Mas é porque acaba sendo quase uma cura. Eu falo que é uma cura emocional ali, o casal conseguir se permitir viver tão bem, tão leve e ver fotos daquele momento que eles estão conseguindo viver o amor deles. Então, eu acho que foi aí. Acho que foi nesse momento que a chave virou, quando o casal começou a falar e eu comecei a ouvir esses relatos. Alguns felizes, alguns não tão felizes, mas percebi que não era só sobre foto, sabe? Que a foto pouco importava, era sobre o dia, era sobre ter o momento. Tanto que quando eu faço ensaio, eu tenho um guiazinho que eu mando para os casais de preparação para o ensaio. E nesse guia eu tenho de como o casal se preparar na véspera do ensaio, de ficar tranquilo, ter um momento a dois, preparar um jantar, do dia do ensaio ser um dia, por mais que a gente faça as fotos só durante a manhã, para quando eles saírem do ensaio, irem almoçar no restaurante, ou ensaio de tarde, ir para um barzinho, para que seja, o ensaio foi só um momento daquele dia bom, sabe? E aí ter isso no meu ensaio, eu sempre peço para os meus casais levarem cartas, escreverem cartas para poder trocar ali. É romântico. Todo mundo chora, é maravilhoso. Todos os casais choram. E é um momento muito bonito, sabe? É uma cura da criança que ouviu que ela não podia ser o que era, que ela não podia amar como ela amava, que o jeito dela ser, dela se vestir era errado.
Então, você ter vivido tudo isso que você ouviu desde pequena, que é errado, que tem que esconder, que não pode ser assim, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E passa o momento da sua vida que você consegue ser o que você é, tem uma pessoa do seu lado que te ama exatamente pelo que você é, que você tá casando e tem 100 pessoas lá comemorando o seu jeito de amar, é muito bonito, é muito libertador, acho que é muito quentinho pro coração, e aí vira a chave de, cara, eu não tava errada, sabe? Eu não tava errada em ser como eu sou. Tem pessoas que me amam como eu sou, então acho que vai por essa linha. Muito bonito. Falando de técnica, existe algum elemento visual ou estético que você considera como marca sua? Eu gosto muito de leveza nas fotos. Eu acho que é o que eu levo muito, assim, para a parte técnica. Eu gosto muito de trabalhar com a luz natural. Porque eu acho que a luz natural, ela dá essa liberdade de movimentação. Eu até explico isso muito para meus casais. A maioria das minhas cerimônias de casamento são durante o dia e a festa de noite. Aí quando um casal vira e fala, quero fazer a cerimônia à noite, falou, olha, casar de noite exige que a gente use luz artificial. E quando a gente usa luz artificial, a gente fica limitado. Então, toda essa naturalidade, eu gosto muito de fazer ensaios no nascer do sol, no pôr do sol, com a luz natural, para que não seja aquela coisa montada. Minha foto, eu não gosto de tocar nos casais. Eu acho que invade o espaço pessoal do outro. Então, sempre que eu faço ensaio, eu dou direções. Eu não viro, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Não, aí pego a noiva, abaixo a mão. Eu prefiro deixar o casal. Vai por esse caminho, vai andando, e quando estiver lá na frente, dá um puxão pela cintura e dá um beijo. Então, tem muito movimento, sabe, de vida acontecendo, e com a luz natural a gente consegue retratar esse movimento com leveza. Então, a minha parte técnica, ela vai muito para isso. Luz natural é o grande amor da minha vida. Se eu pudesse, eu não usava um flash. Eu também. Para poder ter essa liberdade de não ter essa preocupação de, meu Deus, a luz tá aqui, a luz tá lá, porque eu acho que é tanta coisa pra gente pensar quando a gente tá fotografando. A gente tá fotografando aqui um casal, a gente tá pensando no enquadramento, na luz, no atendimento, qual a próxima direção, se for casamento que tem que falar com a cerimonialista para alinhar o horário, tô dentro do... É muita coisa para pensar. E aí, quando você coloca mais uma luz, eu acho que algo perde. E na maioria das vezes é isso. Quando põe uma luz artificial, a gente perde essa fluidez. Então, eu gosto muito que o meu trabalho tenha essa fluidez, essa leveza, essa naturalidade, sabe? E a luz natural, lentes claras, eu trabalho com lente fixa. Então, acho que tudo isso transmite essa leveza. Quais são suas lentes preferidas? Eu, atualmente, o amor da minha vida é a 35-4. Ela é perfeita. São as duas lentes que eu mais uso. Eu tenho um monte, mas eu uso principalmente a 35-4 e a 85-8. Mas a 85 eu acabo usando mais em casamento, para poder fazer aqueles detalhes e tudo mais. Mas a 35... Pra mim é isso, é a história completa acontecendo, o casal, o local. Eu até falo, quando eu marco ensaio de casal, eu tento ao máximo fazer ensaios em locais que tenham contexto histórico com eles. Então, ao invés de ser só um lugar bonito, vamos pra lá, porque é bonito, o Rio de Janeiro inteiro é bonito, gente. A gente consegue fazer foto bonita em qualquer lugar aqui. Então, eu sempre tento assim, cara, qual foi o local do primeiro encontro? O que vocês gostam de fazer no final de semana? Qual é o rolê de vocês? Qual é o bar favorito de vocês? E vamos para esse local. Porque como é um local que eles já viveram, que eles já conhecem, já é um lugar seguro. Já é um local que eles já vão chegar relaxados, porque eles estão em casa. Então, gosto de ir para esses locais que tenha esse significado e mostrar eles vivendo nesse local, sabe? Não é só sobre, foi lá, 3 poses bonitas e foi embora. Então, trazer esse contexto histórico para que, eu falo, a função das fotos é documentar, é para que daqui a 10 anos você veja, cara, 10 anos atrás era esse rolê que a gente gostava de fazer. Porque a gente muda o tempo todo. Verdade. Então, por exemplo, tinha bares que eram meus bares favoritos, eu falo, nossa, eu ia tanto para aquele bar e tem tanto tempo que eu não vou nele. Ou então fecha, né? Fecha, E aí é isso, o ciclo da vida, esse ciclo aqui acabou, mas eu quero lembrar com carinho. Então, ter fotos que marcam, tanto que eu já fiz foto
No Maracanã, no meio de jogo, em sebo, em boteco, em banheiro. Eu já fiz um ensaio dentro do banheiro, porque o primeiro beijo delas foi no banheiro. Caraca! Eu adoro ensaio, ele é bem antigo. E a gente fez um ensaio no banheiro de balada, porque tinha contexto histórico pra elas, sabe? Então, eu acho que trazer esses detalhes da história é ver a foto realmente como um registro, como uma memória afetiva e não só, uma foto que eu tô bonita, sabe? Muito legal. Qual é a câmera que você usa? Eu uso 2 RPs. Da Canon. Da Canon. É a mirrorless. Melhor coisa que a câmera pequena. A 35mm é uma lente muito pesada. E aí, pelo menos, ter um corpo mais levinho facilita muito e o corpo agradece, porque senão haja tendinite, né? O peso. Então, eu uso 2 RPs. Todo ensaio eu tô com uma RP e a outra na mochila de backup. E as 2 lentes, 35 e 85. Muito bom. Seu trabalho já foi destaque em grandes revistas de fotografia. Como que você lida com esse reconhecimento? Eu fico tímida. Muito bom. Fico tímida. Mas... Olha, eu acho que quando saiu na revista, além de ter sido algo pros casais, eu acho que foi algo muito pra mim. Eu lembrei muito da minha eu adolescente, que eu era apaixonada. Eu ia pra banca pra ficar folheando revista de fotografia. E aí sair nessa revista, na qual me inspirou tanto, acho que foi um conforto, assim, muito grande pro meu coração. Pra esse lado, pra mim, foi muito importante. Uhum. E a questão do trabalho, essa questão de casais LGBTs terem essa visibilidade. Tem uma fala da Maju, não sei se você conhece a Maju, é uma cantora trans, preta, maravilhosa. Nossa, que voz incrível. Conheço, eu fiquei na dúvida se era a Maju do Fantástico. Fantástico, não, é a Maju. E aí, deve ter uns 2, 3 anos que ela saiu como capa da Vogue, Noivas. E ela foi a primeira mulher trans a sair na capa de uma revista de noiva. Foi nessa revista que você saiu do seu trabalho? Não, foi uma outra. Não, ela saiu na Vogue. Uai, eu vou seu chegar trabalho... lá daqui a pouco. Eu não duvidaria. E aí, ela saiu na capa dessa revista e ela deu uma entrevista para algum programa de TV, que eu não lembro, que ela teve uma fala muito potente, que era sobre... possibilitar imaginários. Porque é isso, as pessoas elas não se enxergam. Dificilmente, principalmente para uma mulher trans, preta. Lembrei desse ensaio, ela de noiva. Se enxergar nesse lugar de noiva, de amada, sabe? E aí, sair em revista e pessoas LGBTs se verem, é sobre isso, é sobre possibilitar imaginários. Eu acho essa fala dela muito potente. Porque a partir do momento que você vê alguém lá, você percebe que é possível pra você, que você também pode. Eu fiz até um post esses dias no Instagram de uma noiva, de um casamento que eu fiz até na Bahia, que era uma noiva com terninho, ela casou com um terninho maravilhoso, cabelo curtinho. E aí era um post falando sobre aonde e como mulheres desfeminilizadas se enxergam nesse mercado. Porque até quando você vai ver, felizmente está começando a surgir casamentos LGBTs e tudo mais, mas quando surge é sempre a noiva feminina, de cabelão, vestido princesa, e não são só essas pessoas que casam, sabe? Todo mundo merece se enxergar. Então, ter essa representatividade de uma pessoa que parece com você é muito bom, porque você se vê, cara, tem alguém parecido comigo, então eu também posso viver isso. Uhum. Então, eu acho que criar esse imaginário, fazer com que as pessoas percebam que é possível, é lindo. Muito legal. E essa exposição do seu trabalho na revista trouxe alguma transformação no reconhecimento do seu trabalho? Ou transformou o seu posicionamento no mercado? Eu acho que foi muito bom para trazer esse marco de estar sendo vista, da gente perceber que estamos sendo vistos, sabe? Acho que não isolar foi essa revista aqui, essa revista foi a virada de chave. Eu acho que é dar pouca importância para todo o caminho. Uhum. Mas eu acho que é uma forma, é um reconhecimento de tá dando certo, sabe? Vamos seguir, porque
por mais difícil que isso seja, tem alguém que tá vendo, tem alguém que vai chegar. E aí foram duas. Uma foi falando sobre trabalho e a outra foi realmente ensinando como fotografar, como cobrir casamentos LGBTs. E aí, se tiver chegado para dois fotógrafos que não me conheciam e queriam fazer um casamento, nossa, para mim já valeu astronomicamente, porque ajudou alguém e alguém se sentiu vista, alguém. E eu falo isso é muito bom, porque eu fui a primeira a especializar em casamentos LGBTs no Brasil. E hoje em dia deve ter umas 3 ou 4 empresas que eu sigo, ainda nenhuma do Rio, mas de São Paulo, do Sul. Eu fico, ai, que bom, tem mais pessoas surgindo, sabe? E não só ver, concorrente. Não, mas, cara, que bom, tem mais pessoas. Vai ter um casal lá do Sul que, poxa, vai ter alguém para atender, vai ter um casal de São Paulo que às vezes não vai precisar eu ir para São Paulo para cobrir, porque vai ter alguém que vai saber fazer, que vai fazer com carinho, que vai fazer com respeito. E que surjam mais e mais e mais, e não só de fotografia, mas de vídeo, de cerimonial, porque todo mundo casa e todo mundo merece se sentir bem, sabe? No seu casamento, no seu dia que você tá pagando com o seu dinheiro, então o mínimo é você... Que é um investimento alto. É um investimento alto. Você ter pessoas que vão somar. Muito legal. Você atua no Rio e São Paulo, nessas duas cidades que a gente comentou aqui, por serem as maiores, talvez tenham um cenário mais aberto, mais potente, digamos assim, para o LGBT. E como que você percebe as diferenças culturais entre esses contextos? Como que elas influenciam o jeito que as pessoas se relacionam com a fotografia e com o casamento? Em São Paulo, eu tive um choque muito grande quando eu comecei a ir para São Paulo com frequência. São Paulo é gigantesco. Eu percebi que o Rio de Janeiro é minúsculo. É verdade. São Paulo é um ovo. São Paulo tem muitas pessoas. E eu acho que o fato de ter muitas pessoas, as pessoas se permitem ser diferentes. Eu acho que é o mais choque, assim, pegar um metrô e você vai ver tanta gente diferente passando. E diferente no jeito de ser, na aparência, no jeito de se vestir, no cabelo. E as pessoas estão lá, porque são tantas pessoas e tá todo mundo tão nem aí pro outro. Eu sempre falo isso quando eu vou pra lá, que eu falo, cara, você pode entrar pintado de verde. De azul. E ninguém vai te olhar. Tipo, não tem. Querendo ou não, no Rio ainda tem um pouco mais das pessoas pararem, olharem e tudo mais. Mas no metrô, tu pega aquela linha que vai pra Vila Prudente, que passa na Liberdade, e a galera vai totalmente vestida pra Liberdade e é nada, sabe? Ninguém para, a pessoa não faz assim, ó. É tipo, nada, a vida acontecendo. E eu é que faço quando eu vou pra lá, que eu fico vendo aqueles cosplay, lá tem muito, né? Tem muito. Aí toda hora eu olho assim. Eu tento controlar, eu fico aqui de rabo de olho, aqui olhando. Mas é isso, porque aqui a gente não tá acostumada com essa liberdade de ser. E eu acho que é um choque muito grande que eu tive quando fui pra São Paulo, assim. E a coisa que eu mais gosto de quando eu tô lá é que eu sinto que os casamentos, eles têm muito mais personalidade, assim. Tem aqui no Rio, felizmente, casais LGBTs não tem tanto, porque infelizmente tem esse rompimento com a família. Mas os casamentos tradicionais, a galera ainda tem aquilo, e vou chamar fulano para agradar minha mãe, vou botar isso aqui porque minha avó queria, vou casar com esse vestido aqui porque minha mãe e minha avó escolheu ajudar a escolher e tal. Tem muito mais palpitação do alheio, né, do entorno. E lá em São Paulo, não, a galera realmente, tanto casamento hétero como casamento LGBT, porque eu já fiz os dois lá, e a galera realmente coloca o que tem significado, sabe? A gente quer colocar uma DJ só tocando música paraense. E coloca, e tá tudo bem. A galera entra na vibe, curte. Então a galera se joga muito mais. Eu acho que por ter muitas pessoas e a galera ser mais foda-se pros outros, a galera vive mais a sua verdade, assim, se permite fazer o que tem significado. Isso tem sentido pra mim, vou colocar, isso não tem sentido nenhum pra mim, joga fora. Eu acho que um desapego mais gostoso que a galera vive lá. Muito bom. Gente, vou dar uma pausa para minha convidada beber uma água e fazer uma propaganda aqui para vocês dos eventos que são nossos apoiadores e que eu brinco falando que são os meus eventos preferidos.
Então a gente tem o Trocando Ideias, que provavelmente quando você assistir esse episódio já terá passado, né? Porque é já na semana que vem, esse episódio não vai ao ar na semana que vem ainda. Mas temos também o Revolution, que acontece em São Paulo, BH e Goiânia. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem as datas, se estiver pertinho de vocês, para vocês darem uma conferida lá. Tem uma lista de palestrantes gigante. Eu vou estar na versão de São Paulo, mas todas elas estão muito legais, tá? Tem muito conteúdo bacana. Tem o Enfoco aqui no Rio, que vai acontecer em agosto. Esse dá tempo de falar as datas direitinho, 14 e 15 de agosto. Onde teremos a Cacá lá falando com vocês. Então, se vocês quiserem conhecê-la, já viram que ela é muito legal. E tirar uma foto, assistir a palestra dela, é um momento bacana. Além de uma lista enorme de palestrantes muito legais que estarão presentes junto com a Cacá. Dado o tempo dela respirar, a gente tem esse episódio sendo oferecido pela Alcamar Seguros, que é uma plataforma, uma corretora de seguros, que tem desconto para você. Então, se você quiser fazer o seu seguro do carro, do equipamento, a gente tem um desconto. É só clicar no link aqui do episódio e usar o meu cupom, que você ganha 20% de desconto na cotação. E aí, para fechar aqui, que estamos chegando ao fim, infelizmente, né? Tudo que é bom acaba. Ai, meu Deus. Para quem está começando na fotografia e quer seguir os seus passos, né? O seu caminho, o que você deixa de dica? Vamos lá, eu acho que a principal dica é estude. Tem que estudar muito, e estudar para além da fotografia. É isso, estudem sobre fotografia, mas estudem sobre posicionamento, estudem sobre pessoas, estudem sobre comportamento humano, sobre leitura corporal. São coisas que atravessam o nosso trabalho, que é muito importante a gente saber. E se preocupem com pessoas, a gente lida com pessoas, a gente não lida com máquinas. Eu acho que independente da área de atuação do fotógrafo, é gestante, é infantil, é casamento, a gente não pode esquecer que estamos lidando com pessoas, e pessoas têm sentimentos, têm comportamentos, têm expectativas. Então, saber lidar com isso, saber respeitar o outro e se respeitar, é o que eu falo muito até com umas amigas fotógrafas. Infelizmente, às vezes a gente quer muito agradar e fazer, e a gente se esquece. Então, respeitar limites, limite do outro, nosso limite do nosso corpo, limite do nosso descanso. Então, saber lidar com tudo isso é muito importante para conseguir ter uma longa caminhada. Muito bom. Catarine, só tenho que te agradecer. Foi maravilhoso. Você é muito simpática. E eu acho que os casais héteros estão perdendo uma super fotógrafa. Porque você deixa todo mundo super à vontade e confortável. Já faz uma amizade assim em 5 minutos, só com o seu sorrisão, assim. Então, seu trabalho é lindo. Já te falei isso, né? Sou muito fã. Que a galera que não viu, acessa aqui o link dela que a gente deixou, tanto aqui na descrição do vídeo quanto aqui embaixo, para você acessar e seguir ela lá para ver que trabalho impecável que ela faz. Sério, é muito bonito. Te agradecer. A gente vai se encontrar lá no Enfoco, se Deus quiser. Agradecer também o nosso amigo aqui, o Peixonauta, Mano Peixoto. Sigam eles nas redes. Qual é que é o seu Instagram, Peixe, para o pessoal te seguir? Mano Peixoto, @Mano Peixoto, que operou aqui as redes aí, que operou aqui as câmeras pra gente hoje, nesse estúdio lindão, que é da Betamax, pertinho do aeroporto. E agradecer ao Alcamar Seguros, né, nossa patrocinadora aqui, que ajuda a fazer isso acontecer e nos ajudou a trazer a Catarine aqui hoje para trazer essa aula que ela deu pra gente. Pra mim foi uma aula, aprendi a beça. Então, obrigada. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso estar aqui. A gente faça esse encontro outras e outras vezes. Muito obrigada. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Tchau!